Você sabe o que são as regras de código para os bancos de dados relacionais? As regras de código são um conjunto de regras que foram definidas pelo criador do modelo relacional, Edgar Code, tá? Esse assunto tem sido bastante cobrado nas provas, principalmente da banca CESP, que o CESP tem cobrado mesmo quando isso não está diretamente presente no edital. Esse assunto sempre está embutido, tá? Quando a banca cobra o modelo relacional de bancos de dados. Isso pode cair também, eu considero que pode cair nas provas de qualquer outra banca, mas se você vai fazer concurso, já que você vai fazer um concurso da banca CESP, fique bastante atento a essa nossa dica, tá? É o seguinte, a gente vai começar com um detalhe importante, que você não precisa decorar a ordem das regras, qual é a regra 1, qual é a regra 2, qual é a regra 3. Eu mesmo trouxe aqui minha listinha, tá aqui na minha mão, a lista das regras, tá? Para eu não esquecer, tá? Qual é a ordem em que elas foram definidas, mas eu também não tenho elas decoradas na minha cabeça. Isso é muito comum, isso é muito normal, você não precisa saber disso, tá? Você só tem que entender o espírito das regras, porque elas são cobradas de uma forma não direta, tá? Dentro do assunto, ele não diz que é uma regra de código. Ele simplesmente coloca o texto da regra lá e pergunta para você se isso é verdadeiro ou falso, por exemplo. E aí, quando ele faz isso, você precisa conhecer a regra, obviamente, para poder dizer se sim ou se não, tá? Então, vamos trazer aqui as regras e que o objetivo delas, você deve ter em mente, é determinar quando é que um banco de dados é relacional ou não. Então, em teoria, como o código definiu lá atrás, um banco de dados seria relacional se ele respeitasse essas regras daqui. Mas na prática, hoje em dia, nem todas elas precisam ser respeitadas para o banco de dados ser relacional. A gente tem esses GBDs relacionais que não contêm todos esses recursos daqui, tá? A maioria sim, mas nem todos. Algumas regras, como a gente vai ver mais à frente, elas nem terminam nem sendo muito implementadas. Algumas delas também vai fazer um pouco mais sentido que você decore, se você tiver alguma dificuldade de entender o conceito, porque elas costumam ser cobradas de forma bem literal, tá? Uma delas em especial, a regra número 6, que eu vou levantar para vocês. Eu vou dizer a você, ó, essa regra aqui é melhor você decorar, porque é uma regra um pouco mais complexa, que não costuma ser muito cobrada de forma, não deve ser cobrada de forma diferente, como está no textinho aqui que eu vou passar para vocês, tá? Então vamos lá. As regras, em teoria seriam 12 regras, mas a gente tem uma regra a mais, que é a regra 0. Aquela regra é a pedra fundamental, tá, das regras de código, ou seja, o entendimento dessa regra ele vai permear o conhecimento de todas as outras regras. Ou seja, a regra 0 diz o seguinte, que todas as regras baseiam-se na noção de que, para que um banco de dados seja considerado relacional, ele deve utilizar exclusivamente recursos relacionais para seu gerenciamento. O que é que isso quer dizer, pessoal? Que a gente vai utilizar recursos relacionais como tabelas, linhas, colunas, tá? Restrições de integridade, tudo esse tipo de coisa, para implementar tudo no banco de dados relacional. Não somente o armazenamento dos dados, mas como também seu gerenciamento, o que vai incluir o controle de permissões para os usuários, vai incluir a gravação dos metadados, tá? Do catálogo e tal, assim sucessivamente. A gente vai usar os mesmos conceitos que a gente utiliza para armazenar os dados do modelo, que você justamente os recursos relacionais de tabelas, as relações, né? As linhas, colunas, etc. Então vamos lá, a primeira regra é a seguinte, é a regra da informação. Ele diz que todas as informações em um BD relacional são apresentadas logicamente de uma só maneira, como valores em uma tabela. Então pessoal, é o seguinte, bem simples, bem tranquilo, uma regra bem decorrente diretamente da regra 0, tá? Que todos os dados no SGBD relacional estão armazenados em tabelas, pura e simplesmente. Então, se você tem os metadados no catálogo, por exemplo, eles estão armazenados em uma tabela. Se você tem informação sobre os usuários que podem acessar determinado recurso, esse também está armazenado numa tabela do sistema, tá? Não vão ser tabelas que vão estar acessíveis a qualquer usuário, mas não deixam de ser tabelas que vão ser utilizadas pelo SGBD da mesma maneira, tá? Em seguida, a gente tem a regra 2, que é a regra do acesso garantido, que é uma regra bem tranquila, que diz que todo valor que está armazenado, toda a informação que está armazenada no banco de dados relacional, pode ser acessada por uma combinação do nome da tabela, valor da chave primária e nome da coluna. Ou seja, pessoal, se a gente tem um determinado dado, tá? Esse determinado dado dentro de uma tabela, ele vai estar numa combinação de tabelas. Você define qual é a tabela que esse dado está. Você vai ser capaz de acessar pelo valor da chave primária, que vai identificar a linha com que esse dado está, e a coluna que vai conter o valor que você está procurando. Ou seja, se você tem, como todos os dados dos SGBDs eles estão armazenados em estruturas relacionais, ou seja, tabelas,
você vai conseguir acessar todos os valores em tabelas a partir da combinação do nome da tabela, ou seja, identificou a tabela e o ID o valor da chave primária, que é a linha, e o nome da coluna, que é, obviamente, a coluna da tabela. Você consegue identificar qualquer valor dentro das tabelas de um banco de dados, tá? Então, passando para a próxima dica, para a próxima regra, né? A próxima regra de código é a regra 3, que é a regra do tratamento sistemático de valores nulos. Essa regra diz que os valores nulos são suportados pelo SGBD relacional e tratados de maneira sistemática, independentemente do seu tipo. Ou seja, o tipo de dados, tá, de uma coluna, ele não vai influenciar na possibilidade de a gente atribuir um valor nulo. Esse valor nulo é um valor especial que serve para a gente dizer que o dado está ausente, ou ele não se aplica a um determinado registro. E a gente vai utilizá-lo sempre que a gente quiser representar. Olha, esse cara aqui, ele não tem esse atributo, esse outro aqui não tem um valor para determinado atributo. Já que nas tabelas de um banco de dados relacional não existe essa história de um registro ter menos atributos que os outros. Não. Uma tupla vai ser sempre composta pelo conjunto de todos os atributos. Então esse valor nulo, ele vem justamente para suprir essa necessidade de representar os casos que nem todos os atributos se aplicam a determinados registros, tá? Ele é um valor especial que não tem tipo, ou seja, o tratamento dos valores nulos ele vai ter que ocorrer para qualquer tipo, ele vai poder ocorrer para qualquer tipo dentro de um banco de dados relacional, tá? Em seguida a gente tem a regra 4, que é a regra do catálogo online dinâmico baseado no modelo relacional. Ela diz o seguinte, que os metadados estão armazenados como dados comuns, ou seja, em tabelas, e podem ser acessados e modificados da mesma maneira que se faz com os dados, utilizando a linguagem padrão do banco de dados, ou seja, a linguagem SQL. Ora, pessoal, você tem um catálogo no banco de dados, que ele o catálogo ele vai ser o conjunto de metadados, tá, que vai ter a definição das estruturas das tabelas. E esse catálogo ele vai ser online, ou seja, toda vez que você alterar uma estrutura da tabela através de um comando SQL, esse catálogo vai ser modificado, vai ser alterado. Ele vai refletir imediatamente essa tabela de metadados, vai refletir imediatamente essas atualizações, porque vai ser o catálogo que vai conter as definições dos objetos, tá, do banco de dados. Esse catálogo vai ser online e dinâmico, tá, e vai estar armazenado como tudo no banco de dados relacional em formato de tabela, em valores em tabelas, tá bom? Então a gente vai ter no catálogo, por exemplo, no Microsoft SQL Server, para dar um exemplo, a gente tem uma tabela chamada sys.tables, uma tabela chamada systables. E essa tabela de tables, essa tabela que contém os dados das tabelas, ela vai ter dados a respeito de cada tabela do banco de dados. Já vai ter uma linha para cada tabela, por exemplo. E aí os outros bancos SGBDs também oferecem esse tipo de recurso, tá? Você tem tabelas de catálogo que armazenam informações a respeito do próprio banco de dados. Esse é o conceito justamente de metadados, tá? Em seguida a gente tem a regra número 5, que é a regra da sublinguagem ampla e compreensiva de dados, que diz o seguinte, que um banco de dados relacional pode oferecer suporte a múltiplas linguagens e meios de acesso. Contudo, deve existir pelo menos uma linguagem declarativa bem definida, com suporte às seguintes operações: definição de dados, definição de views, manipulação de dados, restrições de integridade, autorizações e controle de transações. Ou seja, pessoal, a linguagem SQL dos bancos de dados, ela possui várias sublinguagens, tá? Vários subconjuntos de comandos que visam fornecer mecanismos para realizar todas essas operações aqui. Autorização, conceder acesso, controlar as transações, definir objetos, criar novos objetos, inserir registro, remover registro, fazer consultas, tá? Tem várias sublinguagens chamadas as linguagens de DDL, DML, DQL, assim sucessivamente. Essas linguagens vão permitir que se trabalhe com o banco de dados, tá? É uma só linguagem compreensiva, tá, a respeito do banco de dados. Essa linguagem declarativa, porque a gente não define na linguagem declarativa o caminho que a gente deve fazer para obter os dados. A gente não faz uma linguagem, não é que nem as linguagens procedurais que a gente vai dizendo primeiro faça isso, depois faça esse passo, depois faça esse para obter o resultado. Na linguagem declarativa a gente somente diz o resultado que a gente quer e o SGBD ele se vira para obter os dados da melhor maneira possível, tá? O fluxo de dados do sistema, por exemplo, a gente não define na linguagem declarativa.
por exemplo, numa consulta SQL para extrair dados, eu só digo, ó, eu quero o valor dessa coluna, dessa coluna, dessa coluna, para os registros dessa tabela daqui, cujo valor da chave primária é esse daqui, por exemplo. E aí quando a gente extrai, o banco de dados que vai consultar, vai procurar em cada tabela, vai atrás dos valores das colunas e vai trazer da melhor maneira. Essas comparações, essas coisas assim são feitas pelo próprio SGBD, tá? Em seguida a gente tem a regra 6, que é a regra da atualização de views. Essa eu recomendo que você decore, tá? Porque é uma regra que é muito pouco e muitas vezes não está implementada na prática nos SGBDs. Ela diz o seguinte, que toda view que é teoricamente atualizável deve ser também atualizável na prática por meio do sistema. No entendimento, essa regra aqui diz a respeito de atualização de views, tá? Não é a atualização da estrutura da view, é a atualização das tabelas que a view consulta de repente. Então você fazer uma atualização de dados através de uma view, tal, mas isso nem sempre ocorre nos SGBDs na prática, tá? Então, grave aí o texto, né? Essa eu acho mais difícil de ser cobrada, mas diz o seguinte, toda view que é teoricamente atualizável deve ser também atualizável na prática pelo meio do sistema. A regra número 7 diz o seguinte, que é a inserção e atualização e exclusão de alto nível, tá? Ou seja, a possibilidade de extrair dados através de um operador, através de comandos de alto nível, tá? Operadores de alto nível, se estende também à inserção, à atualização e à exclusão de dados. Então, se você pode extrair dados, fazer consultas através de um select, front tabela, tal, aqueles operadores da linguagem SQL de alto nível, ou seja, você só precisa dizer os nomes dos objetos que o banco de dados se vira lá atrás para você, assim sucessivamente. Você deve ser capaz de fazer exclusões, inserções e remoções da mesma maneira. Obviamente você vai utilizar operadores diferentes, mas a lógica vai ser a mesma. E é exatamente isso que acontece na linguagem SQL. Por exemplo, se você quiser remover dados de uma tabela, você utiliza o comando delete. E no comando delete você pode especificar cláusulas, filtros, da mesma maneira que você faria para a extração de dados. Então, se você coloca um filtro, tá, numa consulta SQL, que serve para você ler um determinado registro, uma determinada tupla com base nesse filtro, que ele retorna uma tupla para você visualizar. Se você alterar o comando select, que é o comando que extrai dados, para o comando delete, que é o comando que remove dados, ele vai funcionar e vai remover esse registro que seria retornado para você, tá? Então, a lógica é a mesma, é um comando, um operador de alto nível, você não precisa, é declarativo, você não precisa definir o que é que você vai fazer exatamente no meio de armazenamento, os detalhes técnicos da implementação do SGBD, você só diz qual é o resultado da operação que você deseja, roda lá e o banco de dados vai fazer essa operação para você também, através desses operadores de alto nível, tá? Em seguida, a gente tem as regras 8 e 9, que dizem respeito à independência física e lógica de dados. A regra 8 é a regra da independência física de dados, que diz que os aplicativos e recursos remotos não são alterados quando alterações são realizadas nos métodos de armazenamento ou meios de acesso. Pessoal, os bancos de dados SGBD são sistemas complexos, eles têm vários meios de armazenar dados nos discos, tá? De forma bem otimizada, de forma a facilitar a leitura de dados, a facilitar as inserções, o que quer que seja, tá? Então existem várias maneiras, vários detalhes de implementação técnicos que permitem que você mexa nos dados, nas estruturas de dados. Esses detalhes técnicos no nível físico, tá? A gente tem os níveis conceitual, lógico e físico. Quando você mexe no nível físico, o nível lógico e o nível conceitual não são alterados. Ou seja, como o nível lógico não é alterado, se você está fazendo uma consulta SQL com base numa tabela e você altera lá no nível físico algum detalhe, muda o meio de armazenamento daquela tabela, tal, isso não é visível para as aplicações. As aplicações continuam fazendo a consulta na tabela do mesmo jeito. Essa é a independência física de dados. Você pode fazer alterações nesse nível físico sem que o nível externo, as aplicações externas, os recursos externos façam consultas e tal, sem precisarem ser alterados. Tá? Existe essa independência, esse isolamento entre a abstração dos dados e tal e a implementação propriamente dita. E a independência lógica de dados vai seguir no mesmo que a regra nova, ela vai seguir na mesma linha. Ela vai dizer que as alterações que preservam as informações nas tabelas, ou seja, que a gente implemente alterações somente nas estruturas, tá? Elas não devem afetar aplicativos e recursos remotos. Ora, pessoal, a mesma coisa que você tem, por exemplo, a tabela de pessoas. Aí você tem lá o CPF, o nome, o sobrenome, que são consultados por um sistema de aplicação. Se você altera o nome lá para poder, agora esse campo do nome não é mais um campo de caracteres de até 50 caracteres, agora é até 100. Se você altera, coloca uma coluna a mais nessa tabela.
essa tabela continua plenamente acessível pelo sistema de aplicação sem que você precise alterar nada. Se esse sistema de aplicação simplesmente fazia uma consulta nessa tabela para pegar CPF, nome e sobrenome, se alterar o tipo do dado, obviamente, para um tipo compatível que não gere perda de informação, tá? Ou você adicione uma outra coluna, alguma coisa, faça alguma outra alteração que não incorra em perda de informação, uma alteração que preserve as informações das tabelas, você não vai precisar alterar essas aplicações de recursos remotos para conseguir continuar lendo os recursos, os dados, tá, dessas tabelas. E aí a gente tem, já terminando, a gente tem independência de integridade, que diz o seguinte, que as restrições de integridade relacional devem ser definidas na linguagem relacional e armazenáveis no catálogo, não nos sistemas de aplicação. Ou seja, a gente deve manter essas regras, essas restrições de integridade no catálogo do próprio SGBD. A gente não deve deixar para fazer esse gerenciamento no sistema de aplicação. Então, se a gente tem, por exemplo, a chave estrangeira, tá? A gente tem que garantir que no próprio SGBD ele não deixe o sistema, uma inserção ou remoção de dados acabar com essa integridade referencial. A gente não pode deixar, por exemplo, que um item referencie alguma chave que não está nessa outra tabela, na tabela de destino. Então, a gente tem que manter essa integridade referencial através de regras armazenadas no catálogo, feitas pela linguagem SQL no próprio SGBD. Não deixar para um sistema de aplicação gerenciar essas regras, tá? Em seguida, a gente tem a regra da independência de distribuição. Pessoal, a gente nos bancos de dados, muitas vezes são distribuídos, ou seja, você tem várias máquinas que operam em conjunto, num só modelo lógico, para compor o sistema de gerenciamento de banco de dados, o sistema de banco de dados de modo geral. E também a gente tem os casos que mesmo um próprio banco de dados, ele contém vários discos, de repente ele acessa dados de vários discos diferentes, vários discos mesmo, disco físico, HD e tal, SSD. Então esse tipo de coisa isso não deve ser enxergado pelo usuário. Não interessa para o usuário se o banco de dados é distribuído, está em 15 máquinas ao redor do planeta, ele quer simplesmente executar uma consulta e fazer, eu quero esse dado dessa tabela, traga para mim, acabou. O usuário só precisa ter conhecimento de uma modelagem lógica, tá? Quem está fazendo a consulta precisa ter conhecimento somente do modelo lógico, ele não precisa estar enxergando essa distribuição dos dados, ele não precisa nem saber que o banco de dados é distribuído. Para ele, deve funcionar como se fosse uma só estrutura lógica, que ele pode acessar através da linguagem SQL ou através do sistema de aplicação diretamente, sem precisar conhecer os detalhes a respeito de onde exatamente o dado está e assim sucessivamente, tá? Essa é a independência de distribuição. E por fim a gente tem a regra da não transposição das regras, pessoal, que diz que mesmo que o banco de dados relacional possua uma linguagem de baixo nível que permita alterar dados, esta não pode ser utilizada para subverter as restrições de integridade. Ora, pessoal, isso quer dizer que mesmo que você tenha acesso à linguagem de programação utilizada no SGBD, que você consiga fazer alguma modificação para mexer nos dados e tal, essas modificações de dados que você vai fazer com a linguagem que não é a linguagem SQL, tá? Uma linguagem mais de baixo nível, que você determina exatamente o que é que você vai fazer com os meios de acesso, com meios de armazenamento e assim sucessivamente, você não deve ser capaz de subverter as restrições de integridade através dessa linguagem de baixo nível. Então, mesmo que você esteja acessando um banco de dados com a linguagem que não é a linguagem SQL, você não deve ser capaz de incluir, por exemplo, uma regra, um dado que infrinja a restrição de integridade de domínio, integridade referencial e assim sucessivamente, tá? Então, pessoal, basicamente essas são as 12 regras de código, espero que você tenha compreendido. É um assunto que traz muita dificuldade porque o texto das regras é muito complicado. Se você for olhar ele pura e simplesmente, ele é muito complicado, se você for pegar o artigo inicial do código, né? Então eu trouxe elas de uma forma um pouco mais mastigada para vocês, tá? Uma forma um pouco mais compreensível, para que quando chegue na prova de vocês possam compreender e acertar as questões. Se você gostou desse vídeo, fique atento às nossas próximas dicas, tá? Eu espero que você tenha curtido, dê uma curtida aí no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos que também estão estudando para as nossas provas da matéria de análise de informações, de provas de bancos de dados da banca CESP, de modo geral, principalmente, que gosta muito desse assunto, tá? Então, eu espero ver vocês no próximo encontro. Um abraço e até logo.